Vi ele pela câmera às 3 da manhã, parado no corredor do 12º andar, sozinho, usando o uniforme da empresa. E isso não fazia o menor sentido, porque aquele andar estava vazio há 2 meses. Meu nome é Rafael. Trabalho como supervisor de segurança no edifício empresarial Itaim, em São Paulo. É um prédio comercial comum, 22 andares. Escritórios de advocacia, contabilidade, algumas startups. Nada demais. Meu turno é das 10 da noite às 6 da manhã. Normalmente fico sozinho com mais um segurança na portaria. A gente monitora as câmeras, faz rondas, confere os acessos. Trabalho tranquilo. Ou era. Naquela noite de terça-feira, estava checando as câmeras como sempre. Passando pelos monitores. Garagem vazia, lobby vazio, elevadores parados. Tudo normal. Até chegar no feed do 12º andar, e lá estava ele, um homem de uniforme azul marinho, calça social, camisa com o logo da empresa bordado no peito. Ele estava parado no meio do corredor, de costas para a câmera, completamente imóvel. Como se estivesse esperando algo. Franzi a testa, olhei o relógio, 3:08 da manhã. Ninguém deveria estar lá. Aquele andar tinha sido desocupado quando a empresa de tecnologia que alugava o espaço faliu. As salas estavam vazias, mobília removida. Só ficaram os carpetes e as divisórias. Peguei o rádio. Leonardo, tem alguém no 12? Silêncio. Depois a voz do outro segurança, meio sonolenta. Como assim? Não subiu ninguém. Tô vendo nas câmeras um cara de uniforme. Que uniforme? Da empresa. Azul marinho. Pausa. Rafael, ninguém passou pela catraca. Conferi os acessos agora há pouco. Tá vazio. Olhei de novo para o monitor. O homem continuava lá, ainda de costas, ainda imóvel. Vou subir, falei. Quer que eu vá junto? Não. Fica aí. Monitora as câmeras. Me avisa se ele se mexer. Peguei a lanterna e as chaves mestras. Chamei o elevador. Enquanto subia, sentia aquela tensão no peito. Não era medo, era só estranheza. Como é que alguém tinha subido sem passar pela portaria? Não tinha escada de incêndio acessível de fora. As janelas eram lacradas. O prédio era seguro. O elevador parou no 12º. As portas se abriram com aquele som metálico característico, ar-condicionado desligado, corredor escuro, só a luz de emergência no fim do hall. Silêncio absoluto. Acendi a lanterna. Segurança, anunciei. Se tem alguém aqui, se identifique. Nada. Caminhei devagar pelo corredor. O carpete cinza abafava meus passos. Passei pelas portas de vidro fosco das antigas salas, todas fechadas, todas escuras. Cheguei no ponto onde o homem estava nas câmeras, vazio. Olhei para a câmera no teto. A luzinha vermelha piscava, funcionando. Mas o corredor estava completamente deserto. Peguei o rádio. Leonardo, ele ainda tá aí? Tá não, sumiu. Quando? Agora há pouco. Tipo, 20 segundos antes de você chegar. Senti um arrepio na nuca. Pra onde ele foi? Não sei, cara. Ele estava parado. Aí, de repente, a imagem deu um corte rápido, tipo interferência, e quando voltou, ele não estava mais. Fiquei ali parado, olhando o corredor vazio, tentando entender. Vou checar as salas, avisei. Comecei a abrir as portas, uma por uma. Sala vazia, outra sala vazia. Marcas no carpete onde ficavam as mesas. Tomadas soltas nas paredes. Nada mais. Cheguei na última porta do corredor. A sala que dava para os fundos do prédio. Destranquei, empurrei. Escuro total. Apontei a lanterna. E gelei. No meio da sala, tinha uma cadeira de escritório, daquelas giratórias comuns, e em cima da cadeira tinha um crachá. Me aproximei devagar. O crachá era antigo, plastificado, com uma foto 3x4 meio desbotada, nome impresso embaixo, Marcelo Vieira, manutenção. Peguei o crachá, virei ele nas mãos, estava frio, úmido, como se tivesse ficado guardado em algum lugar com mofo, Marcelo Vieira.
O nome me era familiar, muito familiar. Foi aí que me lembrei. Marcelo era um dos funcionários da equipe de manutenção do prédio. Trabalhou aqui por anos, mas tinha sido demitido. Fazia. Quanto tempo? 6 meses? 7? Tinha sido um caso meio estranho na época. Ele começou a agir bizarro. Chegava fora do horário, ficava perambulando pelos andares depois do expediente. Diziam que ele tinha problemas psicológicos, depressão pesada. A administração acabou demitindo ele por questões de segurança. Se você gosta desse tipo de relato, se inscreva para não perder os próximos. Mas fica comigo. Porque o que aconteceu depois foi ainda pior. Saí da sala com o crachá na mão, desci até a portaria. Leonardo estava nos monitores. Quando me viu com o crachá, arregalou os olhos. Caralho, é do Marcelo. Você lembra dele? Claro. Trabalhava aqui quando eu entrei. Cara estranho, muito na dele. Ficava sozinho no depósito o tempo todo. Ele foi demitido quando? Abril, março. Não, abril. Faz uns 8 meses. Coloquei o crachá na mesa. E você tem certeza que não viu ninguém subir hoje? Leonardo voltou à fita das câmeras. Passou em velocidade rápida. Eu observei a tela. Lobby vazio a noite toda. Nenhum movimento nos elevadores. Nenhuma porta aberta. Nada, confirmou ele. Mas olha isso. Ele pausou numa imagem. Câmera do 12º andar. Timestamp das 3:05 da manhã. Lá estava o homem de uniforme, de costas, imóvel no corredor. Volta mais, pedi. Leonardo rebobinou. 3 da manhã, corredor vazio. 13:01, vazio. 13:02, vazio. 13:03. Ele aparece. Simplesmente aparece no meio do corredor, de uma hora para outra, sem ter vindo de lugar nenhum, como se tivesse se materializado ali. Que porra é essa? Leonardo murmurou. Assisti de novo. E de novo, sempre a mesma coisa. Num frame o corredor está vazio. No próximo frame ele está lá. Pode ter sido falha na gravação. Tentei racionalizar. Um corte na transmissão. Pode. Leonardo concordou. Mas nenhum de nós acreditou nisso. O resto da noite passou devagar. Ficamos mais atentos, checando as câmeras a cada 5 minutos. Mas nada aconteceu. Às 6 da manhã, o pessoal do dia chegou. Passamos o plantão. Não comentei sobre o crachá. Levei ele comigo. Em casa não consegui dormir direito. Ficava pensando naquele homem no corredor, na forma como ele apareceu do nada, no crachá deixado na sala vazia. Marcelo Vieira. Procurei ele nas redes sociais. Não achei nada. Perfil desativado. Tentei o LinkedIn. Nada. Era como se ele tivesse sumido completamente. Voltei a trabalhar na noite seguinte, quarta-feira. Leonardo estava esperando por mim. Cara, você não vai acreditar. O quê? Ele me levou até os monitores. Apontou para a câmera do subsolo. A garagem. Olha quem apareceu hoje de tarde. Na tela, dava para ver um homem entrando pela rampa de acesso, caminhando em direção aos elevadores de serviço, usando o uniforme azul marinho. É ele, Leonardo disse. O mesmo cara. Meu estômago apertou. Que horas foi isso? 5:40. Logo antes do pessoal do dia sair. E ninguém parou ele? O Jefferson estava na portaria. Disse que nem viu. A câmera pegou, mas ele passou direto. Para onde ele foi? Leonardo passou a fita. O homem entrou no elevador de serviço. Os números subiram. 8, 9, 10, 11, 12... Parou no 12. As portas abriram. Ele saiu e desapareceu do alcance da câmera. Ele ainda está lá? Perguntei. Não sei. Não chequei. E peguei a lanterna. Vou subir. Rafael, será que é boa ideia? Alguém tem que ir. Entrei no elevador. Apertei o 12. Enquanto subia, meu coração batia forte. Tentei me acalmar. Era só um cara. Provavelmente algum ex-funcionário confuso. Talvez Marcelo realmente estivesse com problemas e tinha voltado. Acontece. A gente ia conversar, ia resolver. O elevador parou. As portas se abriram. Corredor vazio.
Saí devagar, acendi a lanterna, mesma luz de emergência no fim do hall. Mesmo silêncio. Leonardo, você tá vendo alguma coisa nas câmeras? A voz dele chiou no rádio. Não, tá vazio, mas... Espera. O quê? A câmera do corredor oeste. Acho que vi um movimento. Oeste. Era o lado oposto de onde eu estava. Caminhei até lá. Dobrei a esquina. Uma porta aberta. A sala dos fundos. A mesma onde eu tinha achado o crachá. Me aproximei. A porta estava escancarada. Eu tinha certeza que tinha fechado ela ontem. Olhei para dentro. Vazio. Mas tinha algo diferente. A cadeira não estava mais no meio da sala. Estava virada de frente para a porta, como se alguém tivesse sentado ali, esperando, e na parede atrás da cadeira tinha algo escrito. Me aproximei. Apontei a lanterna, palavras rabiscadas com o que parecia ser giz, letras irregulares, tremidas. Não deveria ter voltado. Senti meu sangue gelar. Leonardo, chamei no rádio. Tem uma mensagem aqui. Que tipo de mensagem? Escrita na parede. Diz para não ter voltado. Silêncio do outro lado. Volta, Rafael. Volta agora. Dei mais um passo para trás. A lanterna tremeu na minha mão. E foi quando ouvi um som vindo do corredor. Passos lentos, deliberados, cada vez mais próximos. Congelei. Virei a lanterna em direção à porta. Os passos pararam. Tem alguém aí? Tentei dizer. Minha voz saiu rouca. Nada. Então ouvi de novo. Mais perto agora. Do outro lado da parede. Dentro da sala ao lado. Algo estava se movendo. Arrastando. Como se alguém estivesse empurrando móveis. Leonardo, você tá vendo isso? Não tem nada nas câmeras, cara. Tá vazio. Não tá vazio. Eu tô ouvindo. O som parou. E então? Uma batida. Na parede. Entre a sala onde eu estava e a sala ao lado. Toque. Uma pausa. Toque, toque. Outra pausa. Toque, toque, toque. 3 batidas, ritmadas, deliberadas. Alguém estava do outro lado, batendo na parede, sabendo que eu estava ali. Saí daquela sala. Rápido. Fui até a porta ao lado. Coloquei a mão na maçaneta. Respirei fundo. Abri. Escuridão. Apontei a lanterna. A sala estava cheia de caixas. Velhas caixas de papelão empilhadas, arquivos, documentos, coisas que tinham sido deixadas pela empresa anterior. E no meio das caixas, uma passagem. Alguém tinha movido as caixas, criando um caminho, um corredor estreito que levava até o fundo da sala. E lá no fundo tinha uma porta que eu nunca tinha visto antes. Me aproximei devagar. O caminho entre as caixas era apertado. Mal dava para passar. A poeira me fazia tossir. Cheguei na porta. Era de metal. Pesada. Sem identificação. Trancada com um cadeado velho. Mas o cadeado estava aberto, pendurado na argola. Como se alguém tivesse acabado de destrancar. Minha mão foi até a maçaneta. Eu sabia que não devia abrir. Cada instinto no meu corpo gritava para eu sair dali. Mas eu precisava saber. Empurrei a porta. Ela rangeu. Se abriu devagar. E o cheiro me atingiu. Mofo, umidade, algo podre. Apontei a lanterna. Era um depósito. Pequeno, paredes de concreto, prateleiras de metal enferrujado. E em cima das prateleiras, uniformes. Dezenas deles. Uniformes azul marinho da empresa, todos pendurados, todos idênticos, alguns com nomes bordados, Marcelo, Ricardo, João, Fernando, nomes de funcionários antigos, gente que não trabalhava mais ali, e no fundo do depósito, uma mesa, com coisas em cima. Me forcei a dar mais alguns passos. A lanterna iluminou a mesa. Crachás, pilhas de crachás velhos, fotos, documentos e um caderno. Peguei o caderno, abri, páginas e páginas escritas à mão, letra tremida, difícil de ler. Consegui decifrar algumas frases. Não posso sair. Não me deixam. Sempre volto. Sempre volto. Eles não entendem. Eu nunca saí. Virei mais páginas. A letra ficava cada vez mais caótica, menos legível.
E na última página, uma lista, nomes, datas, horários. O meu nome estava lá. Rafael, 0308, Dosgus, andar data de ontem. Meu sangue congelou. Se você ainda está acompanhando, deixa seu like, porque o que eu descobri depois mudou tudo. Soltei o caderno. Ele caiu no chão com um baque surdo. Dei um passo para trás. E foi quando a porta do depósito se fechou. Sozinha. Com um estrondo. Fiquei no escuro total. A lanterna tinha caído da minha mão quando larguei o caderno. Tateei o chão. Encontrei a lanterna. Acendi. A porta estava fechada. Tentei abrir. Trancada. Leonardo! Gritei no rádio. Leonardo, responde! Estática. Leonardo! Nada. Empurrei a porta. Chutei. Joguei meu peso contra ela. Nada. Era pesada demais. Olhei em volta. Sem janelas. Sem outra saída. Só o depósito. Os uniformes. A mesa com os crachás. Então ouvi de novo. Os passos. Do outro lado da porta. Alguém caminhando no corredor das caixas. Lento. Arrastado. Parou na frente da porta. Silêncio. Eu segurei a respiração. E então, uma voz, abafada, como se estivesse vindo de muito longe. Rafael, meu nome, ele disse meu nome. Rafael, você não deveria ter voltado. Era uma voz rouca, cansada, mas familiar. Muito familiar. Marcelo, tentei. Risada do outro lado. Uma risada sem alegria. Marcelo ficou. Marcelo nunca saiu. Nenhum de nós saiu. Nenhum de vocês? Os que viram, os que encontraram, os que foram longe demais. Encostei na porta, tentando ouvir melhor. Do que você está falando? Esse prédio, ele não deixa. Uma vez que você vê, uma vez que você sabe, ele te prende, te traz de volta. Sempre. Isso não faz sentido. Fazia para mim também, no começo, quando eu era como você, só fazendo o meu trabalho. Mas aí eu vi as coisas que acontecem aqui de noite, as portas que se abrem, os elevadores que sobem sozinhos, as vozes nos corredores vazios. Minha garganta estava seca. Eu tentei sair. A voz continuou. Depois que me demitiram, tentei seguir em frente, mas ele me puxava toda noite, acordava no meio da madrugada e estava aqui no corredor, sem lembrar como tinha vindo. Marcelo, se você está aí, abre essa porta. A gente pode te ajudar. Outra risada. Ajudar. Como você ajudou ontem, quando me viu nas câmeras e veio procurar? Como você está ajudando agora, abrindo portas, procurando respostas? Ele tinha razão. Eu tinha procurado, tinha ido atrás. Você devia ter ignorado, ele disse. Devia ter fingido que não viu nada, mas você não conseguiu. Ninguém consegue. A curiosidade sempre vence. E quando você procura, quando você realmente procura, ele te encontra também. Quem? Quem te encontra? Silêncio. E então os passos se afastaram. Marcelo! Gritei. Marcelo, volta! Nada. Fiquei ali, sozinho no depósito, com a lanterna fraquejando. A bateria estava acabando. Tentei o rádio de novo. Nada, nem estática, completamente morto. Olhei em volta. Tinha que ter outra saída. Tinha que ter. Procurei atrás das prateleiras. Nada. Apenas paredes de concreto, sólidas. A luz da lanterna piscou. Merda. Piscou de novo. Bati nela. Funcionou. Por enquanto. Foi quando notei. Um dos uniformes estava diferente. Pendurado no canto. Mais novo que os outros. Menos empoeirado. Me aproximei. Olhei o nome bordado. Leonardo. Meu sangue gelou. Peguei o uniforme. Estava frio. Úmido. Como se tivesse sido usado recentemente. Leonardo. Meu parceiro. O cara que estava na portaria comigo. Mas não fazia sentido. Leonardo estava embaixo, nos monitores, falando comigo pelo rádio. Não estava. Tentei me lembrar da última vez que tinha visto ele, fisicamente. Não pela câmera, não pelo rádio, pessoalmente. E percebi. Não vi ele hoje.
Quando cheguei, ele já estava na sala de monitoramento. Só falamos pelo rádio. Só o ouvi pela câmera, mas nunca o vi de perto. A lanterna piscou de novo. Ficou escuro por um segundo, quando voltou. Não estava mais sozinho. Tinha alguém atrás de mim. Virei devagar. Leonardo. Ou algo parecido com ele. Estava parado ali, de uniforme. Mas havia algo errado. Seus olhos estavam vazios, sem brilho, como se estivesse olhando através de mim. Leonardo? Minha voz saiu trêmula. Ele não respondeu, apenas ficou ali, encarando. Leonardo, você tá bem? Ele inclinou a cabeça, como um pássaro, estudando. E então sorriu, um sorriso estranho, largo demais, errado. Você viu, ele disse. Mas não era sua voz, era a mesma voz rouca de antes, de Marcelo. Você viu e agora não pode sair. Dei um passo para trás, bati nas prateleiras. Todos nós vimos, todos nós ficamos. É assim que funciona. O prédio escolhe. Você foi escolhido. Não, isso não está acontecendo. Ele deu um passo à frente, depois outro, se aproximando. Você vai fazer como a gente. Vai trabalhar, vai ficar, vai esperar. Esperar o quê? O próximo. Sempre tem um próximo. Alguém que procura, alguém que vê. E quando eles vêm, a gente cresce. A lanterna piscou. Escuridão. 1 segundo. 2. Quando voltou, Leonardo estava mais perto. Muito mais perto. Sua mão se estendeu em direção ao meu ombro. Peguei a lanterna e bati nele. Com força. A lanterna explodiu, vidro por todo lado, escuridão total. Ouvi um som, como um suspiro ou uma risada. E então, nada. Silêncio absoluto. Fiquei parado, respirando pesado, esperando algo me agarrar na escuridão. Mas nada aconteceu. Muito lentamente. Uma luz começou a aparecer. A luz de emergência do corredor, vindo por baixo da porta. A porta estava aberta. Não fazia sentido. Ela estava trancada. Tinha certeza. Mas estava aberta agora. Entreaberta. Cambaleei até lá. Empurrei. O corredor das caixas. Vazio. Saí tropeçando. Atravessei as caixas. Saí da sala. O corredor do 12º andar. Iluminado pela luz de emergência. Vazio. Corri até o elevador, apertei o botão, esperei. Cada segundo pareceu uma eternidade. O elevador chegou. Entrei. Apertei térreo. As portas fecharam. Desci. Quando as portas abriram no térreo, tinha gente. Muito gente. Equipe de limpeza, recepcionista, seguranças do dia. Luz do sol entrando pelas janelas de vidro. Era manhã. Uma das recepcionistas me viu. Arregalou os olhos. Rafael! Você tá bem? O que aconteceu? Olhei para mim mesmo. Meu uniforme sujo, rasgado, mãos arranhadas, sangue do vidro da lanterna. Eu fiquei preso no 12º andar. Preso a noite toda? Sim. Fui checar algo e a porta travou. Ela franziu a testa. Mas o Leonardo não te achou? Ele disse que você tinha ido embora. Passou mal. Saiu mais cedo. Gelei. Leonardo disse isso? Sim, por volta das 4 da manhã. Ele desceu, falou com o pessoal do turno que estava chegando, disse que você tinha saído. E você viu ele, o Leonardo? Não, eu só cheguei agora, mas foi o que me contaram. Olhei em volta, procurando Leonardo. Onde ele está agora? Não sei, deve ter ido para casa. Turno dele acabou. Peguei meu celular, liguei para Leonardo. Caixa postal. Mandei mensagem, sem resposta, tentei me acalmar, tinha que ter uma explicação. Tinha que ter. Fui até a sala de monitoramento. As câmeras gravavam tudo. Eu podia ver, podia comprovar o que tinha acontecido. Sentei na frente dos computadores, acessei os arquivos da noite passada, procurei o horário. 3 da manhã, câmera do 12º andar. Play. O corredor apareceu, vazio. Nada acontecendo. Avancei. 3:05, 3:10, 3:15. Vazio. A noite toda. Mas isso não podia estar certo.
Eu tinha visto. Nas câmeras, o homem de uniforme, Marcelo. Voltei, chequei de novo, frame por frame, nada, nenhum homem, nenhum movimento. Era como se nunca tivesse acontecido. Checei outras câmeras, garagem, elevadores, lobby, todas vazias, a noite toda, exceto. Parei numa imagem. Câmera do elevador. 4h12 da manhã. Alguém entrando. Zoom. Era eu. Mas eu não tinha usado o elevador às 4h12. Eu estava no depósito, preso. A não ser que... Assisti o vídeo. A figura no elevador apertou o botão do térreo. As portas fecharam. O elevador desceu. Descer abriu. A figura saiu. Caminhou até o lobby. E... parou. Olhou diretamente para a câmera e sorriu. Aquele mesmo sorriso errado, largo demais. Então virou e saiu pela porta principal. Meu estômago revirou. Aquilo não era eu, mas estava usando meu uniforme, tinha meu rosto, minha altura, caminhava como eu, mas não era eu. Desliguei o monitor. Minhas mãos tremiam. Precisava sair dali, precisava sair do prédio, ir para casa, esquecer tudo isso. Peguei minhas coisas, avisei que ia sair mais cedo. Ninguém questionou. Eu estava visivelmente abalado. Fui embora. Em casa, tomei um banho. Tentei dormir, mas não conseguia. Cada vez que fechava os olhos, via aquele depósito, os uniformes, o caderno. Meu nome na lista. No dia seguinte, não voltei para o trabalho. Liguei. Disse que estava doente. No terceiro dia, recebi uma ligação do RH. Rafael, o que está acontecendo? Você não apareceu, não justificou. Eu liguei. Disse que estava doente. Não temos registro disso. E tem outra coisa. O quê? Leonardo, ele também não apareceu. Já faz 3 dias. Não atende telefone, não responde mensagens. Você sabe de alguma coisa? Meu coração disparou. Não sei nada. Rafael, teve algo estranho naquela noite? Algo que a gente deveria saber? Pensei em contar tudo. Mas quem acreditaria? Não, tudo normal. Ok, bom. Se você souber algo sobre o Leonardo, nos avise. E quando você puder voltar, logo eu volto. Desliguei. Leonardo tinha sumido. Completamente. Nos dias seguintes, tentei descobrir mais. Procurei Marcelo Vieira, consegui um endereço antigo. Fui até lá, prédio abandonado, apartamento vazio. Ninguém morava ali há meses. Perguntei para os vizinhos, ninguém sabia dele. Era como se ele tivesse evaporado. Procurei mais nomes da lista que tinha visto no caderno, outros funcionários, mesma coisa, desaparecidos, sem rastro. Uma semana depois, recebi outra ligação do RH. Rafael, você precisa voltar ou vamos ter que te desligar. Eu não posso, desculpa. Podem me desligar. Tem certeza? Sim. Ok, vamos processar seu desligamento. Mas você precisa vir recolher suas coisas e devolver o crachá. Meu crachá ainda estava comigo. Tudo bem, eu vou. Não queria voltar. Mas precisava encerrar isso. Precisava pegar minhas coisas e nunca mais pisar naquele prédio. Fui numa quinta-feira, de tarde, bem movimentado, luz do dia, seguro. Cheguei, passei pela catraca, subi até o RH, 3º andar. Peguei minha caixa com os pertences, minhas canecas, meu agasalho, algumas fotos. A moça do RH me entregou os papéis. Só assinar aqui e me entregar o crachá. Peguei o crachá do bolso, olhei para ele. Minha foto, meu nome, Rafael Costa, segurança. Coloquei ele na mesa. Pronto. Obrigada e boa sorte. Peguei minha caixa, saí, entrei no elevador. As portas estavam fechando quando ouvi uma voz conhecida. Rafael, olhei, Leonardo, parado no corredor, de uniforme, limpo, arrumado, como se nada tivesse acontecido. As portas do elevador fecharam. Apertei o térreo, meu coração batendo descontrolado.
O elevador desceu, térreo, as portas abriram, saí correndo, atravessei o lobby, empurrei a porta giratória, saí para a rua, luz do sol, tráfego, barulho, pessoas normais fazendo coisas normais. Olhei para trás, para o prédio, e lá no terceiro andar, numa janela, Leonardo estava parado, olhando para baixo, olhando para mim, mesmo de longe. Pude ver que ele estava sorrindo. Aquele sorriso errado. Virei e andei. Rápido. Não olhei para trás. Isso foi há 3 meses. Não voltei mais lá. Arrumei outro emprego, outro prédio, outro turno. Tento não pensar, tento seguir em frente, mas às vezes, de madrugada, acordo e sinto. Sinto que tem alguém me observando, no escuro do quarto, mas quando acendo a luz, não tem ninguém. E às vezes, quando passo por prédios comerciais, torres de escritórios, locais parecidos, olho para janelas e vejo figuras paradas, no escuro, nos andares vazios, de uniforme, apenas paradas, olhando para baixo, esperando, e me pergunto, será que o prédio realmente me soltou? Ou será que só está esperando? Esperando o momento certo, esperando eu baixar a guarda, porque uma coisa Marcelo tinha razão. Uma vez que você vê, uma vez que você realmente vê, nunca sai completamente. Ontem de noite acordei de novo. Aquela sensação de ser observado. Acendi a luz. Nada. Mas quando fui tomar água na cozinha, vi algo na mesa, um crachá novo, plastificado, com minha foto. Mas não era do meu emprego atual, era do edifício empresarial Itaim, e embaixo da foto, uma função diferente. Rafael Costa, manutenção. Peguei o crachá. Minha mão tremia. E no verso, escrito à mão, bem-vindo de volta.